paz e bem. Meus queridos irmãos e irmãs, o bondoso Deus, o nosso Criador, ao nos criar, nos incutiu o seu selo de bondade. Nós fomos talhados com o selo da bondade divina. Somos propensos pela criação do Deus da bondade a sermos pessoas boas. Somos propensos a fazer o bem, porque somos criaturas do sumo bem, do Deus da bondade. Deu-nos, porém, o Criador, a suma sabedoria, a sabedoria plena, deu-nos o livre-arbítrio para que pudéssemos escolher se trilhamos nesse caminho do bem, enquanto aqui na terra vivemos, ou se enveredamos para outros caminhos, e assim escolhemos. E assim estamos hoje inseridos no contexto dessa sociedade na qual vivemos. Nessa sociedade que, infelizmente, está atolada de maldade, de pessoas más. Muitas pessoas boas e muitíssimas pessoas más. E nós temos a obrigação de sempre que pudermos, e a obrigação de sempre buscarmos fazer uma reflexão necessária sobre como está o nosso posicionamento. Nós que acreditamos nessa criação divina, nós que acreditamos na bondade de Deus que nos criou, que nos deu o livre-arbítrio e que, além de tudo, nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu numa cruz, que nos deu um ensinamento maravilhoso de amor ao próximo. Nós temos a obrigação de parar, refletir, para saber e ver como está sendo o nosso posicionamento diante dessa realidade tão sofrida, tão triste, na qual nós estamos inseridos e estamos vivendo. Se hoje nós pararmos com as nossas atividades corriqueiras e dermos uma volta nas nossas cidades, pelas praças, pelas pontes, pelos viadutos, nós veremos muitas pessoas dormindo embaixo desses monumentos, maltrapilhas, sujas, muitas delas fazendo uso de substâncias químicas, de drogas, em condições precárias. Seres humanos, iguais a mim, iguais a você. Aí eu pergunto, essas pessoas são más? Essas pessoas estão ali porque querem? Não. Essas pessoas não são más e não estão ali porque querem. Por trás de cada rosto há uma história que eu não conheço, que você não conhece.
e que não cabe a mim fazer qualquer tipo de julgamento. Não cabe a mim, que sou cristão, olhar aquela pessoa, aquelas pessoas com os olhos de quem não acredita na mensagem do Mestre Jesus. Porque tem muita gente que não acredita em Jesus e olha para aquelas pessoas com um olhar de desprezo, com um olhar crítico, com um olhar inquisitório, com um olhar de condenação. Mas nós, que cremos e acreditamos na bondade de Deus, na mensagem redentora de Jesus, do Filho de Deus, nós não podemos e não devemos fazer qualquer tipo de julgamento e não devemos olhar esses irmãos com a ótica, sob a ótica dessas pessoas. Tem uma história por trás de cada rosto. Nós temos os nossos sonhos. Nós queremos trocar de carro, comprar uma casa, comprar um sítio, comprar uma motocicleta, fazer uma viagem. Nós temos esses sonhos. Não é errado. Não é errado. São coisas boas. Quais sonhos que tem um irmão que está lá embaixo da ponte? Sabe? O único sonho, ou então a única faísca, digamos assim, de realidade, de vontade que uma pessoa, que um irmão daqueles tem, é de sair dali e arrumar dinheiro para conseguir mais uma porção de substância, de droga, para novamente usar. Esse é o único sonho da pessoa, daquele irmão. Enquanto nós temos vários, e a gente muitas vezes não valoriza. Então, por isso, a necessidade de nós fazermos essa reflexão, a necessidade de nós entendermos que nós somos talhados para o bem e que nós devemos ver e praticar o bem. Porque, irmãos, não é a igreja que vai me salvar. O bem que Deus incutiu em mim, ele vai florescer, não é na igreja. O bem que Deus incutiu em mim, ele vai florescer é quando eu ir de encontro ao encontro desse meu irmão, que também foi talhado para o bem, mas que está naquela situação que eu não sei porquê. Em algum momento do caminho ele se perdeu. E alguém que usou do livre-arbítrio para fazer o mal está ganhando dinheiro com a desgraça daquele irmão. Aí sim é maldade. Ali sim ele está fazendo mal. Mas aquele irmão que está dormindo ali, sob aquela marquise, embaixo daquela ponte, daquele viaduto, ele não queria estar ali. Ele não é mau. Ele não é uma pessoa má. Ele é uma pessoa doente que em algum lugar da sua caminhada, ele se perdeu. Ele se perdeu. E a gente, como uma pessoa boa, nós devemos segurá-la pela mão e recolocá-la no caminho.
ou pelo menos segurá-la pela mão e caminhar juntos com essa pessoa. Aí nós estaremos sendo bom no sentido bíblico da palavra, no sentido crístico da palavra. Porque o bem não é uma ideia vaga. O bem tem que ser, tem que ser demonstrado concretamente. O bem não é uma ideia abstrata. Nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, ganhará o reino dos céus. Meus irmãos, é essa a reflexão que nesses momentos tão difíceis que a sociedade passa, que o nosso país passa, nós devemos fazer. O bem tem que vencer. Nós, que somos talhados para o bem, devemos, por obrigação, fazer o bem vencer. Olhar para o nosso irmão e olhar com os olhos de Jesus. Ir ao encontro dele e caminhar com ele. Aí nós teremos bons cristãos e estaremos sendo pessoas boas, fazendo jus ao selo de bondade que ganhamos, que herdamos do nosso Pai Criador. Paz e bem, paz e bem.